Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para continuar a narração do mangá de Sousou no Frieren. E se você então quer saber o que acontece após o final dessa primeira temporada, vem comigo e bora lá! Então, meu amigo, se você chegou aqui no canal agora, saiba que eu tô acompanhando Sousou no Frieren toda semana, acompanhando o mangá. Mas se você caiu nesse vídeo, saiba que já tem 2 vídeos passados. Então acabou a primeira temporada e na semana retrasada eu fiz um vídeo contando o primeiro capítulo após o final da primeira temporada. E depois eu fiz outro, então isso aqui é uma série. E então, se você quer acompanhar desde o início, eu vou colocar aqui o link da playlist, vai estar na tela, vai estar no card no final do vídeo, na descrição, para você poder ir lá e acompanhar desde o início, né? Acompanhar lá do primeiro vídeo que eu gravei até agora. Mas agora que eu dei esse aviso, vamos começar a história. E então o capítulo mostra o grupo da Frieren continuando a sua jornada. E eles chegam num lugar onde tem tipo uma casinha de um senhor. E esse senhor pede, meio que dá uma missão pra eles. Uma missão até bem simples, que era só tirar a ferrugem da estátua do grande herói. E aí a Frieren obviamente fala, e a recompensa? O que eu vou ganhar com isso? E eis que o cara oferece uma magia muito útil, que é basicamente uma magia de coçar lugares difíceis nas costas. Talvez por um velho se seja útil, mas pra alguém que é novo, acho que vocês conseguem coçar todos os lugares das costas, né? Eu não sei. Mas enfim, essa é a magia e a Frieren, obviamente, que tá arada por magias inúteis, ela aceita. E aí eles vão até a estátua do grande herói. Só que quando eles chegam lá, tem um cara muito nada a ver com o Himmel. Tipo assim, era um cara muito diferentão, com uma cara de mais velho, com um bigodinho esquisito. E aí chega o Stark e fala, nossa, mandaram bem, hein? Nada a ver com o Himmel. Pô, o cara mó um senhor de meia idade ali, um homem de meia idade, nada a ver com o Himmel, que era um cara novo, né? Aí a Frieren chega e fala, mas esse não é realmente o Himmel. Esse é o herói do sul. E ela fala que esse cara é um dos heróis mais conhecidos, embora não seja tão popular quanto o Himmel, porém ele era conhecido como o guerreiro mais... o ser, basicamente, não é só o guerreiro não, o ser mais poderoso de toda a humanidade. Então olha o nível do cara. Só que o Stark meio que fala, pô, tão exagerando, né? Tipo, como assim alguém que seria, sei lá, muito mais forte do que o Himmel, mas que eu nunca nem ouvi falar, não é verdade? Mas a Frieren diz que não é exagero não, e que esse título dele, do homem mais forte, era muito propício pra ele. E então a Frieren começa a contar a história do herói do sul. Ela diz que quando esse cara surgiu, ele foi uma verdadeira avalanche no exército do Rei Demônio. Porque assim, em um ano dele, em um ano de atividade do herói do sul, ele destruiu linhas inteiras do Rei Demônio. Tipo assim, ele era muito forte, ele matava exércitos e exércitos sozinho. Então assim, o cara era muito apelão. E inclusive a Frieren diz um pouco sobre a batalha dele contra os Sábios da Destruição. E ela diz que o grupo dela, no caso o Himmel, ela, todo mundo, conseguiram matar apenas 2 Sábios da Destruição. E conseguiram fazer outros 2 fugirem. E os outros 3, quem matou foi o Herói do Sul sozinho, cara. Ele matou os 3. E o pior, ele tava dando tanto trabalho pro Rei Demônio, e tava fazendo tanto estrago, que ele falou pros 7 Sábios da Destruição pra matar esse cara. Fala, mata esse cara. E também chamou um outro cara que é fantástico, que é chamado de Onisciente Slacht. Eu não sei exatamente como fala o nome dele, porque é um nome em alemão muito complicado, mas vai estar aqui na tela, em algum lugar, só pra vocês saberem o nível da complicação do nome desse cara. Pois é, e esse cara era, como eu falei, o braço direito do Rei Demônio, e provavelmente era o mais forte exército dele. Mais forte até do que os 7 Sábios da Destruição. Certo? E aí, os 7 Sábios da Destruição com esse cara tentaram matar o Herói do Sul. E o Herói do Sul matou 3 dos Sábios da Destruição. E entrou em uma luta, basicamente, em um impasse contra esse Onisciente Slacht. Então eles ficaram lutando por muito tempo e, ao que tudo indica, os 2 morreram nessa batalha. Então assim, o Herói do Sul matou 3 Sábios da Destruição e o braço direito é o Rei Demônio, cara. Sozinho. O grupo da Frieren matou 2, e era um grupo. Então assim, o cara era muito brabo. E a Frieren ainda diz que aquelas regiões que foram salvas pelo Herói do Sul ainda são muito gratas a ele. Tipo assim, aqueles lugares que estavam sendo atacados pelos aqueles 3 Sábios da Destruição que ele matou, consideram o Herói do Sul o grande herói deles. E é por isso que tem uma estátua dele lá, e não do Himmel. E a Frieren também diz uma coisa muito interessante, que é o fato de que o corpo do Herói do Sul e do Onisciente Slacht nunca foram encontrados. O que
pode deixar algum suspense, né? Tipo, como assim não foram encontrados? O que aconteceu? É estranho uma luta não sobrar nada deles, não é? E aí ela até fala que nos vilarejos dizem que tem uma lenda lá que diz que eles estão lutando até hoje, né? Aquela lenda fantasiando, como se tivesse uma luta mística entre os dois e tal. É bem legal ver como que as lendas locais nascem. E aí ela fala que o Herói do Sul, ele estava lutando contra demônios canibais, mas que ela não acredita que o corpo dele tenha sido devorado. Então assim, será que esse Herói do Sul pode aparecer de alguma forma? Ele estaria muito velho, porque ele já era mais velho do que o Rhyme naquela época. Será que ele pode reaparecer? E o Omnisciente Slacht? Será que ele tem uma relação com aquilo que eu falei no vídeo passado, dos demônios estarem atacando novamente? Será que ele pode ser promovido para um novo rei demônio? Ou será que ele morreu mesmo? Isso tudo são questionamentos interessantes. Mas aí a Frieren e o grupo dela começam a fazer o trabalho deles, né? Que é limpar aquela estátua. Enquanto eles faziam esse trabalho, a Frieren relembrou do momento que ela encontrou o Herói do Sul. Então sim, ela já encontrou o Herói do Sul no passado. E isso foi antes dela encontrar o Himmel e o grupo do Herói. Foi bem antes. E ele chega e tenta recrutar ela pra lutar contra o Rei Demônio. Tipo, ele chama ela pra participar meio que do grupo dele. Só que ela fala que não vai lutar. E aí ele fala o seguinte: eu sei que você não vai vir comigo e que nada que eu fale pra você vai te mudar. E aí a Frieren até fala o seguinte: tá, parece até que você sabe o que eu vou dizer. E aí ele falou: e eu sei. E aí, né, a Frieren fica meio perdida e ele diz que vai contar o segredo dele. Qual é o grande poder do Herói do Sul? E o que tornou ele o herói mais poderoso, o ser mais poderoso da humanidade? E é o fato de que ele pode ver o futuro. Então sim, ele tem magia de tempo. E coisas de tempo lá, vai ser explicado mais pra frente, é uma coisa meio que contra as leis naturais total. É muito difícil alguém ter poder de tempo. E quando tem, é meio que um vislumbre do tempo, o que já dá uma vantagem gigantesca. E só pra vocês saberem melhor, sabe quem é do lado do Rei Demônio que tem esse poder de tempo? Que é a mesma coisa, ver o futuro? O Onisciente Slacht. É onisciente exatamente porque ele consegue ver milhares e milhões de possibilidades no futuro. Ele consegue ver que cada ação vai gerar. Então assim, esses dois que empataram, que eram os mais fortes dos seus respectivos exércitos, tinham poder de tempo, de ver o futuro. Olha que parada legal, imagina o confronto que foi desses dois. Eu tenho pra mim que o confronto deles, que terminou com o empate entre eles e a morte, provável morte dos dois, foi uma morte de consenso. Porque sempre que um tentava mudar o futuro, eu acho que o outro percebia e também tentava mudar. Então era um jogo que nunca ia terminar. Eu acho que eles falaram assim, olha, a única forma de resolver isso é morrer os dois. Não tem como, então eles foram pra uma luta meio que sempre inconclusiva. Muito doido isso, né? Mas enfim, voltando agora à conversa da Frieren e do Herói do Sul, ele fala que tudo bem a Frieren não ir com ele, mesmo porque ele já sabia do futuro dele, ele sabia que ele ia morrer na luta contra o Onisciente Slacht, e o Onisciente Slacht também sabia que ia morrer, e que a Frieren também não poderia mudar o destino dele. Só que ele fala o seguinte: olha só, Frieren, você vai seguir jornada com outro herói. Um outro grupo vai aparecer aqui e vai te convocar. E vocês vão conseguir fazer o que eu não vou conseguir. Ou seja, mesmo ele sendo mais poderoso, e você vê uma frustração nele, que por mais que ele tenha chegado ao ápice do poder da humanidade, não é ele o cara que vai conseguir matar o Rei Demônio. Olha que coisa meio irônica, né? Nem sempre o mais poderoso é quem consegue os maiores feitos. E a história lembra realmente de quem tem mais feitos do que quem era simplesmente mais forte. E aí ele fala que ela deve aceitar esse chamado e que o grupo desse herói vai mudar completamente a vida dela. E aí ela até fala assim: eu não sei se estou acreditando muito bem nisso não, que ela estava duvidando porque magia de tempo realmente nesse mundo é quase impossível de achar. Mas antes de ir embora, o Herói do Sul só fala o seguinte: Frieren, quando você encontrar esse rapaz, fale que o Herói do Sul, no caso eu, o cara mais poderoso da humanidade, eu vou abrir o caminho pro Himmel fazer o que ele tem que fazer. Resumindo, o que ele quis dizer com isso? Que provavelmente o grupo da Frieren não conseguiria matar o Rei Demônio se tivesse que enfrentar o Omnisciente Slacht. Como que você vai enfrentar o Rei Demônio se tivesse alguém que sabe tudo do futuro? Não teria como. Eles iam perder. E se tivesse aqueles 3 sábios da destruição? Então ele abriu o caminho, ele basicamente fez um sacrifício para dar uma chance do grupo da Frieren e do Himmel conseguir vencer.
E ele foi, de certa forma, responsável pelo fato da Frieren ter aceitado entrar pro grupo do herói. Ou seja, esse cara foi muito importante e muito relevante. E aí ele finaliza a fala dele falando o seguinte: então fale isso pro Himmel e que eu vou abrir o caminho para ele, mesmo que o meu nome e que meus feitos sejam enterrados e esquecidos pela humanidade. E aí ele vai embora e no mesmo lugar que a Frieren estava, quando ele estava falando com ela, aparece o Himmel para chamar ela depois de algum tempo. Então é aí que ela entra pro grupo do Himmel e já acontece aquela história toda que a gente já conhece, né? Da jornada e da morte do Rei Demônio. Então assim, eu acho muito legal a história desse herói do sul. Mas logo depois o mangá volta pro tempo atual e tá lá a estátua limpinha que a Frieren e o grupo dela limpou, tudo certinho. Ela pega a magia dela e quando ela olha pra estátua, ela fala assim: é, herói do sul, você sim deixou seu nome na história, você não foi esquecido e nunca vai ser, né? Ainda tem lugares que os feitos dele, o que ele fez de bom ainda tá vivo. Não é só o Himmel, ele é o herói daquelas pessoas, daquele lugar. Então ela fala isso e eles vão embora e assim se encerra esse capítulo do mangá. E agora que eu já falei sobre o capítulo do mangá, eu vou tentar finalizar falando um pouquinho sobre esse herói do sul, algumas coisas algumas dúvidas que sempre surgem quando se fala dele, mas que eu acho interessante. E quando se trata do herói do sul, o que todo mundo quer saber é realmente qual foi o nível de poder dele. Né? Tipo, ele era muito forte, mais forte do que qualquer sábio da destruição. Mas o quão forte ele era, se fosse pegar o top dos tops de todas as gerações, de tudo que apareceu em Susono Frieren. E aí é uma questão meio complicada, porque nós não sabemos exatamente qual é a força do Rei Demônio. Aí você fala, mas será que o Herói do Sul não era mais forte do que o grupo inteiro da Frieren? Talvez, já que ele matou vários sábios da destruição, talvez ele seja até mais forte que todo o grupo da Frieren junto. Mas talvez isso não casaria contra o Rei Demônio. Talvez o grupo da Frieren ganhou por outros motivos contra o Rei Demônio que não seja só força bruta. Então, né, não dá pra saber se ele é mais forte que o Rei Demônio. Muita gente crava que ele é mais forte sim. Eu não teria tanta certeza. E na verdade a gente nem sabe como que seria uma luta dele contra a Ciri, né? Ou Ciri, depende de como você fala. Porque a gente viu ainda muito pouco do poder dela. O que se sabe é que ela é mais forte do que qualquer sábio da destruição. Mas, né, se ela tem ainda alguma carta na manga, a gente não sabe. Então assim, o fato é que o Herói do Sul é top 3 de todos os tempos, incluindo o Rei Demônio, Ciri, Frieren, sábios da destruição, tudo. Então o cara é muito forte. Mas a definição exata dos poderes deles, se não tiver nenhuma contradição na própria obra, a gente vai saber lá pra frente. E eu acho que é isso. Oswaldo, seria mais alguma dúvida sobre o Herói do Sul? Se tiver, pode ser a dúvida de alguém também. Não, tem não. Acho que não, né? Se tiver alguma questão aí, pode deixar nos comentários que eu respondo ou gravo vídeo, enfim. Beleza? Mas então acho que era isso que eu queria falar com vocês. Se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal para não perder os outros lançamentos. Mesmo porque eu vou trazer toda sexta-feira, ou quase toda sexta-feira, o mangá de Susono Frieren adaptado. Então, se você gostou, se inscreva, beleza? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.